Vasco volta a demonstrar interesse na contratação de Everton Cebolinha do Flamengo, né? Vamos falar um pouco sobre isso nesse vídeo. Vasco que, como todos sabem, acabou de perder para o Vitória por 1-0 no Barradão no retorno do Campeonato Brasileiro e vamos comentar tudo sobre isso e sobre a entrevista coletiva, os melhores momentos do técnico Pedro Emanuel, né? Na coletiva de imprensa, né, que o técnico deu primeira vez como técnico do Vasco, né, após um jogo que também não dá nem para considerar e nem avaliar, né, o desempenho do técnico, pois o técnico só teve 3 dias para trabalhar, né, como técnico do Vasco, né? Então não dá para avaliar. Então vamos do gramado também não estavam as ideais, e uma equipa que vem à procura de confiança nos momentos. Aqui o técnico fala que as condições do gramado não foram as ideais. Ô Pedro Emanuel, não começa fazendo igual o Renato Gaúcho falava, não, que o gramado não estava ruim, não. Eu não vi diferença nenhuma no gramado ontem. Então, essa fala sua já começou errado, na minha humilde opinião. E se você concorda, comenta aqui. Momentos em que tem a bola, quando perde uma ou duas bolas, quando tem uma ou duas más decisões, em vez da confiança crescer, a confiança também se abate. Mas no geral, foi um jogo que nós esperávamos que ia ser assim. Um Vitória muito forte. Tudo bem que a gente esperava que o jogo já seria assim, todos isso nós sabia. E também que o Vasco já está sem confiança há muito tempo. Tomara que você consiga devolver a confiança da equipe, né, para o restante da temporada, porque até agora praticamente nós não tivemos nada de confiança. O Vasco está sem confiança, o time até jogou melhor na minha opinião, e fica aí a dica para você comentar no vídeo o que você achou do jogo e da entrevista coletiva do técnico. Entre casa, procurando sempre muito rápido os seus avançados, procurando bolas nos corredores laterais e cruzamentos na área. E nós estivemos bem, muito bem. O jogo foi extremamente equilibrado em todos os aspectos, oportunidades de golo. Acredito que, de facto, quando a confiança começar a surgir um bocadinho mais nestes jogadores que podem ser decisivos para nós, aquelas definições de último passe, no último terço, podem dar outros frutos para nós. E acho que hoje era um jogo que infelizmente sofremos um golo no momento em que, na minha opinião, estávamos a melhorar. Aqui vale ressaltar que, na opinião do treinador, o jogo foi satisfatório para ele, apesar da derrota, o jogo foi satisfatório para ele, entendeu? E talvez, né, depois que a confiança voltar realmente, podemos ter uma sequência melhor aí para o Campeonato Brasileiro. E praticamente ele fala que gostou do que viu, apesar da derrota. E eu tenho um ponto a ressaltar: que o Vasco, quando falha, o adversário vai e faz o gol. Mas o adversário, quando falha, o Vasco não consegue fazer o gol. E eu não sei se você concorda comigo nessa questão. Significativamente no contexto ofensivo, criando uma ou outra situação já de mais qualidade próximo da baliza de Vitória, mas sofremos um gol, e a forma como sofremos um gol também nos abateu. Mexemos porque viemos para ganhar o jogo, com respeito pela Vitória, pelo respeito pelo momento de Vitória,
jogando dentro de casa, sabemos o que é que podem fazer, mas no final, vou ser sincero, sabe-nos a pouco, porque poderíamos ter feito um pouco mais, é verdade, principalmente em termos ofensivos. Defensivamente acho que tivemos com bastante rigor. Não, em termos ofensivos, não tivemos progresso nenhum. O Vasco não conseguiu ser ofensivo. O Vasco só consegue tocar a bola para trás. No momento de fazer uma jogada e concretizar a jogada em gol, o Vasco não consegue ser ofensivo nem efetivo. Então, nessa parte, eu não concordo com o senhor. Então, se você concorda, comenta aí. E compromisso para quem está a trabalhar há 3 dias, sente que os jogadores estão disponíveis para que as coisas possam acontecer, e hoje aconteceu o que é fruto no futebol, que é num momento menos bom, as coisas vão-nos acontecendo e temos que viver e lidar com isso, e só podemos ultrapassar com trabalho. Boa noite, Pedro. João Guerra, do GE. Você acabou de chegar há 3 dias... desculpa. 3 dias, basicamente, que você teve de treinamento. Não dá para dizer muita coisa sobre esse período, mas o Vasco fechou agora o primeiro turno, na zona de rebaixamento, 20 pontos, um momento muito difícil na temporada. Eu queria saber de você, como você encara depois dessa derrota, como aumenta essa pressão, como você passa isso para os seus jogadores, como é que você tem conversado com eles nesses primeiros dias sobre isso, depois dessa derrota, como é que você viu o clima dos jogadores, e o que você elencaria a partir do jogo de hoje, que é primordial para melhorar para os próximos? O que você viu que não funcionou, que você acha que é primordial para tentar tirar o Vasco da zona de rebaixamento? Obrigado. Até aqui uma boa pergunta. O que você viu de errado e o que você projeta para o futuro que pode melhorar, e em termos de conversa com os jogadores que você vai fazer até agora? Até aqui essa pergunta foi maneira, eu também teria feito essa pergunta e vamos ver a resposta que ele deu dessa pergunta. Começando pela sua primeira pergunta, que é um momento muito mau, não. É um momento menos bom da época, o que nos alimenta também. Não, é um momento muito mal, é um momento menos bom. Eu não consegui entender isso aqui, mas vamos seguir. Se você entendeu, comenta aqui, porque não é um momento muito mal, é um momento menos bom. Pô, doideira. É olharmos para a tabela e sentirmos que o campeonato é muito competitivo e é muito equilibrado. E sentimos que 1 ou 2 vitórias nos levam para outros lugares. Agora também sabemos e sentimos que o Vasco é um gigante, é um grande, é um histórico, e isso para nós também é uma responsabilidade. E temos que saber lidar com isso, temos que saber viver com isso, com essa pressão, porque a pressão faz parte do futebol, faz parte da alta competição, muito mais no Brasileirão. E isso acredito que com o tempo vamos conseguir superar, como com o trabalho, com o rigor, com o critério, com a competência que hoje demonstramos em muitos momentos. Não posso dizer o contrário. Os jogadores foram extremamente receptivos à ideia da preparação do jogo, para o plano do jogo, e esta era a nossa ideia. Um exemplo concreto é a forma como sabíamos que poderíamos utilizar o Andrés, porque esteve no Mundial, teve uma semana fora de trabalho, chegou há 2 dias, disponibilizou-se para jogar, para ajudar a equipa, mas nós sabíamos que não poderíamos meter de início, porque isso era um risco para nós, de perdermos um jogador da qualidade dele. Pô, sobre o Andreas Gomes, você falar que ele estava cansado porque ele jogou o Mundial, ele jogou uma partida, que ele entrou o primeiro jogo, depois não entrou mais, e tá cansado de quê? Não tá cansado de nada mesmo, ele é jogador do Vasco, ele foi pra lá, jogou a seleção dele, e tem que ajudar mesmo aqui, a gente aqui precisando dele para jogar, você poupar ele, eu até agora não entendi, também você não respondeu por que não entrou logo com ele no primeiro tempo, uma vez que já entrou no segundo tempo, podia ter entrado no primeiro, talvez o resultado seria um tanto quanto diferente, porque se dá para jogar no segundo, dá para jogar no primeiro. Ainda que não dê para jogar a partida toda, dá para jogar um pouco no primeiro tempo, que seria até melhor, mas tudo bem, eu entendi o que você quis falar e que os jogadores estão propícios a fazer o que você propôs, né, no seu esquema de jogo aí. Mas ele disponibilizou-se para jogar. E dentro disto, crescer na confiança, crescer naquilo que é a forma como nós preparamos os jogos, a forma como é o nosso processo de treino, que tem que ser o nosso processo de jogo, dar confiança a estes jogadores para, no momento da tomada de decisões, possam tomar a melhor decisão sem estarem precipitados, e isso vai nos ajudar também a melhorar e, naturalmente, a ganhar jogos.
Mais uma pergunta sobre, você mesmo falou sobre o processo, o trabalho, e eu queria saber como é que está sendo a sua conversa também com o departamento de futebol em relação a possíveis reforços. O que você eu queria que você falasse um pouco como está sendo essa conversa nesses primeiros dias. A gente sabe que você está conhecendo o grupo de jogadores, mas você, o departamento, o Admar Lopes, o Felipe, vocês já estão conversando sobre algumas posições prioritárias, mas principalmente sobre a possibilidade de reforço para essa próxima janela? Aqui o jornalista faz como todo jornalista tem costume de fazer e perguntar sobre contratações ao técnico, que o técnico tá e pai bola, mas aqui ele vai sair na tangente, não vai responder e vai dizer que isso não é da competência dele, que realmente não é, e que ele disse que ele vai trabalhar com esse elenco, que quando foi contratado para trabalhar no Vasco já estava ciente de que teria que trabalhar com esse elenco, né? E é o que fez de certo. O Renato Gaúcho, apesar de ter falado a verdade naquelas épocas lá, quando ele ainda era o técnico, né? Que não estamos preparados, causou um certo alvoroço ali no elenco, né? E ficou inviável a continuação do Renato como técnico do Vasco, que aquele vai sair na tangente, coisa que todo técnico faz, e que contratações não é da alçada dele. Contratações, todos nós sabemos que o Vasco precisa, que tu não precisava fazer uma pergunta dessa como pro técnico. Então, não ficou nem. E ele agora vai sair pela tangente. Depois que acabar o que ele falou, vocês comentem aí a respeito da entrevista dele, o que vocês acharam de tudo que ele falou nessa pequena parte da entrevista que ele deu aí. Nós já estamos aqui, acredito que muitos de vocês há menos tempo do que eu, mas eu já estou no futebol há 17 anos como profissional, jogador, e outros 17 como treinador. O mercado está aberto, tudo é possível, entradas, saídas, isso naturalmente cabe-nos a nós internamente debater, mas o que é um facto é que quando fui contratado era para trabalhar esta equipa e com aquilo que são os jogadores que estão incluídos, o elenco que está à minha disposição. E acredito que hoje tivemos melhorias, não muitas, não aquelas que nós queríamos, que era conquistar pontos. Se não ganhássemos, pelo menos levar um ponto que nos alimentaria também a tabela classificativa e ajudaria, mas isso não foi possível. E por isso mesmo vamos continuar a trabalhar, vai começar o ciclo de jogos infernal, como é normal, e essas questões, ao longo do tempo, vocês vão tomando conhecimento. Agora, naturalmente, não vou partilhar com vocês, muito menos de ter chegado há 3 dias e já estar aqui a debater com vocês. Não, cada coisa a seu tempo e o mercado está aberto e tudo é possível. Até aqui, gostei bastante da entrevista coletiva do técnico. O técnico foi bastante educado, né, com os jornalistas, apesar de ter perguntas totalmente sem nexo nenhum. Não fez como o Renato Gaúcho tinha um costume de fazer, de dar respostas, né, enviesadas, respostas atravessadas. Gostei bastante e não sei você, e é que você chegou até aqui essa parte aqui da entrevista dele, ido ao vídeo, né, já deixa aqui seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos que nós postamos por aqui, né, gente? E vamos agora à nossa maior informação, né, que eu tinha falado lá no começo a respeito da contratação de reforços para o Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama aqui voltou, né, a manifestar interesse na contratação de Everton Cebolinha, né? Lembrando que o Flamengo exige 1.200.000 euros para liberar o atleta agora nessa janela. Eu acho que não é viável contratar Everton Cebolinha nessa janela agora, porque no final do ano o Everton Cebolinha pode sair totalmente de graça, porque ele já tem direito a assinar um pré-contrato com qualquer equipe que ele quiser, pois já entrou né, nos 6 meses restantes de contrato que ele tem com o Flamengo, né, podendo assinar um pré-contrato com quem ele quiser, devido a uma norma da FIFA, e ele pode fazer esse pré-contrato com quem ele quiser. Eu não sei se você concorda, se você aceitaria, se o Vasco está disposto a desembolsar 1.200.000 euros, né, para a contratação de Cebolinha agora, nesse momento, apesar do Vasco estar muito carente na posição que o Everton Cebolinha, né, exerce no futebol, e ali ele cairia muito bem no meio-campo ofensivo, meio-campo de ligação, porque infelizmente não adianta contratar o atacante que você quisesse a bola
bola não chega lá. Tivemos Marino, depois entrou David, tivemos Brenner e a bola não chegou efetivamente na condição de jogadores fazer um gol, né? O Puma Rodrigues até fez um cruzamento onde o David deu a cabeçada ali, que chegamos mais perto de fazer um gol. Também teve o lance que a defesa do Vitória falhou, o Brenner recuperou a bola e na hora de chutar não chutou, tocou pro Nuno Moreira que livre, sem marcação nenhuma, conseguiu isolar a bola, mas independente disso a bola chegou pouquíssimo no ataque e não teve como, né, fazer gol, não teve lance, né, concreto de gol. Aí, se você concorda comigo, comentário, deixa aqui o comentário seu, se inscreve no canal, ative o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos que postamos por aqui, né? De mais a mais, gente, vamos chegando ao fim do vídeo, agradecendo você a sua compreensão de chegar aqui até a parte do vídeo e deixa o comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos que a gente posta por aqui. De mais a mais, gente, eu desejo para vocês um ótimo final de semana, que fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.